Você já parou para pensar em como a vida poderia ser mais simples, mais leve e, ao mesmo tempo, mais forte? Na correria do dia a dia, é fácil se perder em desejos externos, no caos e nas distrações. Mas e se eu te dissesse que a chave para uma vida mais equilibrada e resiliente já está dentro de você, e ela vem de uma filosofia que tem resistido ao tempo, ensinando pessoas a viverem de maneira mais focada e tranquila, mesmo diante das maiores adversidades? Essa filosofia é o estoicismo. Hoje, vou te apresentar 10 hábitos estoicos que podem transformar sua vida em algo mais forte e simples. Fica comigo até o final e veja como, com apenas alguns ajustes no seu dia a dia, você pode alcançar um nível de paz e força que parece inatingível. Vamos juntos! Imagine a cena. Você está preso no trânsito, olhando para o relógio, o tempo passando e seu compromisso importante se aproximando. A frustração cresce a cada minuto, a irritação toma conta e você se sente impotente diante da situação. Mas, pare e se pergunte, esse estresse vai mudar algo? O trânsito vai desaparecer porque você se irritou? O compromisso será mais bem-sucedido se você continuar a se frustrar? O que os estoicos nos ensinam é algo profundamente simples, mas muitas vezes difícil de praticar. Nós não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a esses eventos. Quando nos apegamos a algo que está além do nosso controle, nossa paz interior é destruída. As circunstâncias externas, como o trânsito ou qualquer outra situação desconfortável, vão surgir de maneira imprevisível, mas a forma como escolhemos lidar com elas está completamente nas nossas mãos. Em vez de perdermos a calma e gastarmos nossa energia com algo que não podemos mudar, podemos focar no que realmente importa, nossa atitude diante do ocorrido. O filósofo Sêneca, em sua sabedoria, nos lembra que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Essa frase nos leva a refletir sobre como gastamos nossa energia. O tempo é o bem mais valioso que temos, e a cada momento que desperdiçamos nos preocupando com o que não podemos controlar, estamos deixando de viver o presente de forma plena. A verdadeira sabedoria está em aceitar o que não podemos mudar e focar no que podemos modificar, a nossa percepção e a nossa reação. Quando nos libertamos do controle obsessivo sobre fatores externos, ganhamos uma enorme paz interna. Isso não significa que devemos nos tornar passivos ou resignados frente a situações desafiadoras, mas sim que devemos ser mais conscientes de onde colocamos nossa energia. Em vez de nos perdermos em sentimentos de frustração, podemos dedicar essa energia a mudar o que está dentro de nosso alcance, nossa atitude, nossas escolhas e nossa mentalidade. Aceitar o que não podemos controlar é um passo fundamental para alcançar um estado de calma e equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não vem de acumular bens ou conquistas externas, mas de viver de acordo com nossa verdadeira natureza, em harmonia com quem realmente somos. Mas o que significa viver de acordo com a nossa natureza? Em um mundo que constantemente nos pressiona a seguir padrões, a imitar os outros e a buscar validação externa, o estoicismo nos convida a refletir sobre quem somos de fato e a viver com base em nossa autenticidade, sem nos perdermos nas expectativas impostas pela sociedade. Viver de acordo com a natureza é, essencialmente, ser fiel a si mesmo. Significa agir de acordo com nossos princípios, valores e talentos, sem tentar se encaixar em moldes que não são nossos. Em vez de buscar a aprovação dos outros ou se alinhar às modas do momento, os estoicos nos ensinam a focar no que é realmente importante para nós, o que ressoa com nosso propósito e o que faz sentido em nosso caminho individual. Isso pode ser desafiador, especialmente quando vivemos em uma era de comparação constante, onde as redes sociais amplificam a pressão para ser algo que não somos. Mas, como os filósofos estoicos sugerem, a verdadeira paz e felicidade vem de dentro, de uma vida vivida com autenticidade e integridade. Fazer o que é certo, e não o que é popular, é um princípio fundamental nesse processo. Muitas vezes, seguir a multidão pode parecer mais fácil, já que nos oferece uma sensação de pertencimento e aceitação. No entanto, o verdadeiro crescimento e a verdadeira felicidade só são possíveis quando escolhemos o caminho que ressoa com nossos valores, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. A verdadeira natureza do ser humano, segundo os estoicos, é viver de acordo com sua razão, sua virtude e seus princípios mais elevados. Quando estamos em sintonia com isso, encontramos uma paz duradoura, independentemente do que os outros pensem ou digam. Ao viver de acordo com a natureza, não estamos buscando aprovação externa ou tentando ser outra pessoa, mas buscando o melhor de nós mesmos. Isso nos liberta da necessidade de validação, permitindo que a felicidade seja uma consequência natural de nossas ações autênticas. O estoicismo nos lembra que nossa verdadeira natureza não está no que acumulamos ou no que mostramos ao mundo,
mas no modo como vivemos, em harmonia com os princípios internos que nos definem. A autodisciplina é uma das pedras angulares do estoicismo, pois ela nos ensina a sermos donos de nós mesmos, em vez de sermos escravizados pelas nossas emoções e desejos. Quando nos tornamos nossos próprios mestres, o mundo ao nosso redor perde o poder de nos dominar. O controle sobre nossas ações, pensamentos e impulsos é o que nos dá verdadeira liberdade. No momento em que escolhemos ser disciplinados, decidimos não ser reféns das tentações efêmeras ou das pressões externas, mas sim agir de maneira consistente e alinhada com nossos valores mais profundos. No dia a dia, a autodisciplina se manifesta de diversas formas. Seja resistindo ao impulso de procrastinar, fazendo o que é necessário mesmo quando não temos vontade, ou escolhendo ações que nos aproximem de nossos objetivos, a disciplina nos mantém no caminho certo. O estoicismo nos ensina que a felicidade não depende de fatores externos, mas da nossa capacidade de controlar nossos próprios pensamentos e comportamentos. Como Marco Aurélio sabiamente disse, a felicidade não depende de coisas externas, mas de uma mente bem treinada. Isso significa que, para ser verdadeiramente feliz, não precisamos esperar pelas condições ideais ou por circunstâncias externas favoráveis. Basta que nossa mente esteja disciplinada o suficiente para escolher o que é certo, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. A prática constante da autodisciplina também nos permite agir com mais constância, uma qualidade essencial para quem busca excelência em qualquer área da vida. A vida não é feita de grandes momentos isolados, mas sim de escolhas diárias que, somadas, nos conduzem aos nossos maiores objetivos. Quando somos disciplinados, nossa vida se torna mais focada e produtiva, pois aprendemos a dar importância ao que realmente importa e a deixar de lado as distrações passageiras. Não se trata de uma disciplina rígida ou severa, mas de uma abordagem constante, onde escolhemos fazer o que é certo, mesmo quando isso exige esforço. A autodisciplina, portanto, é o caminho para conquistar o poder sobre nossas próprias vidas. Ao praticá-la, estamos treinando nossa mente para buscar a satisfação duradoura, em vez de ceder às gratificações instantâneas que, muitas vezes, nos afastam de nossos objetivos maiores. Quando começamos a perceber o valor de nossa própria constância e autodeterminação, nos tornamos mais resilientes, mais focados e, acima de tudo, mais capazes de alcançar a verdadeira felicidade que vem de uma vida bem vivida e bem dirigida. Os desafios são inevitáveis na vida. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com obstáculos que parecem difíceis de superar. No entanto, os estoicos nos ensinam que não devemos temer as dificuldades, mas abraçá-las como oportunidades de crescimento. A verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de enfrentá-lo, de seguir em frente mesmo quando o caminho parece árduo. Quando encaramos os desafios com coragem, damos a nós mesmos a chance de fortalecer nossa alma e ampliar nossa capacidade de resistência. Cada dificuldade é uma lição disfarçada, uma chance de aprimorar nosso caráter e aumentar nossa resiliência. Como Epicteto disse, não são as coisas que nos acontecem, mas a forma como reagimos a elas que nos define. Isso significa que o que realmente importa não é o que acontece conosco, mas como escolhemos reagir a cada situação. Enfrentar os desafios com coragem exige uma mudança de perspectiva. Em vez de vê-los como ameaças ou obstáculos insuperáveis, devemos enxergá-los como testes que podem nos ensinar algo valioso sobre nós mesmos e sobre o mundo. Quando adotamos essa visão, encontramos a força para agir com clareza, propósito e determinação, sem nos deixar dominar pela adversidade. A coragem não significa que não sentiremos medo ou desconforto. Pelo contrário, é justamente a capacidade de continuar a avançar, mesmo quando estamos diante do desconhecido ou do incerto. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem do domínio sobre nossas reações e emoções diante das dificuldades. Ao reagirmos com calma e racionalidade, em vez de sucumbir ao pânico ou à frustração, nos tornamos mais fortes e mais aptos a lidar com qualquer adversidade que a vida nos apresente. A coragem é, portanto, uma habilidade que pode ser cultivada. Cada vez que enfrentamos um desafio de frente, em vez de evitá-lo ou fugir dele, estamos reforçando nossa capacidade de lidar com situações difíceis no futuro. Em última análise, a coragem não está em não sentir medo, mas em agir com firmeza, mesmo quando ele está presente. Cada desafio que superamos nos torna mais confiantes em nossa capacidade de enfrentar o que vem pela frente. Ao adotar essa postura, transformamos cada obstáculo não em um fim, mas em um novo começo, uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. E, ao final, são esses momentos de coragem que nos definem, pois, como os estoicos acreditam, somos forjados nas dificuldades que superamos. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra para desejar mais. Mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento,
mais coisas. Parece que nunca é o suficiente. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira felicidade não vem de acumular mais, mas de reconhecer e valorizar o que já temos. A gratidão é uma prática simples, mas profundamente transformadora, que pode mudar a forma como vemos nossa vida e o mundo ao nosso redor. Ser grato não significa ignorar nossas ambições ou deixar de buscar melhorias, mas aprender a apreciar o que já conquistamos e o que está presente no nosso cotidiano. Como Marcos Aurelius disse, quando você acorda pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de pensar, de desfrutar, de amar. A gratidão, quando praticada de forma consistente, traz uma profunda mudança de perspectiva. Ao invés de focar no que está faltando, começamos a focar no que já temos. Isso não apenas nos traz mais satisfação, mas também ajuda a cultivar uma mentalidade de abundância, em vez de escassez. Muitas vezes, passamos pela vida sem perceber o valor das pequenas coisas que já estão ao nosso alcance. Uma boa refeição, a companhia de um amigo, a saúde, o simples fato de estarmos vivos. Quando paramos para refletir sobre esses aspectos, a vida se torna mais rica e cheia de significados, porque aprendemos a perceber as bênçãos que muitas vezes tomamos como garantidas. Praticar a gratidão nos ensina a estar mais presentes no momento, em vez de estarmos constantemente preocupados com o futuro ou lamentando o passado. Isso é especialmente importante no mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por informações, comparações e expectativas. Ao nos concentrarmos no que já temos, podemos desligar-nos da pressão externa e viver de maneira mais autêntica e tranquila. A gratidão nos ajuda a valorizar o presente, tornando cada momento mais significativo. Além disso, ela fortalece nossa resiliência, pois, mesmo em tempos difíceis, somos capazes de encontrar algo pelo qual sermos gratos, o que nos dá a força para seguir em frente. Em essência, a prática da gratidão é um convite para vivermos de forma mais consciente, mais presente e mais feliz. Ao reconhecermos o valor do que já temos, nossa mente se abre para novas possibilidades e nossa percepção da vida se torna mais positiva. Ao final, ser grato não é apenas um ato de reconhecimento, mas uma forma de reprogramar nossa mente para focar no que realmente importa, trazendo mais paz e contentamento para nossa jornada. Ao final de cada dia, é fundamental reservar um momento para refletir sobre as ações e escolhas feitas. Esse pequeno hábito de autoanálise pode ser um divisor de águas na nossa jornada de autodesenvolvimento, pois nos permite não apenas entender nossas vitórias e erros, mas também aprender com eles para nos tornarmos pessoas mais sábias e equilibradas. Quando paramos para refletir, nos damos a chance de avaliar nossas ações com clareza, sem pressa, sem distrações. Esse espaço de introspecção nos dá a oportunidade de reconhecer o que fizemos bem, de comemorar nossas conquistas, mas também de identificar áreas em que podemos melhorar. Como Epicteto, o grande filósofo estoico, disse: "Nós não somos afetados pelas coisas, mas pela forma como as vemos." Isso significa que a maneira como escolhemos interpretar nossas ações e as circunstâncias ao nosso redor é o que realmente define nosso crescimento e aprendizado. A reflexão diária nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, pois permite que nos conheçamos melhor a cada dia. Quando refletimos, percebemos nossos padrões de comportamento, nossas reações automáticas e como lidamos com os desafios. Isso nos torna mais aptos a fazer ajustes em nossa vida, corrigindo rumos e evitando cometer os mesmos erros repetidamente. A prática da reflexão nos coloca no controle de nossas escolhas, ao invés de reagir impulsivamente a situações. Quando refletimos sobre o que fizemos, passamos a agir de forma mais intencional e sábia. A reflexão também nos ensina a ser mais pacientes e compassivos conosco mesmos. Nem todas as decisões serão perfeitas, nem todos os dias serão ideais, mas a reflexão nos permite olhar para o todo, entender nossas falhas sem nos culpar excessivamente e utilizar esses aprendizados para crescer. Este hábito de revisão diária, apesar de simples, é profundamente poderoso. Ele não exige mais do que alguns minutos do nosso tempo, mas seu impacto no nosso desenvolvimento pessoal pode ser imenso. Quando refletimos sobre nossas ações e pensamentos, nos tornamos mais atentos e conscientes, o que nos permite lidar melhor com os desafios que surgem em nossa vida. A reflexão diária é uma oportunidade de evolução contínua, pois nos permite perceber nossa trajetória de forma mais objetiva e menos reativa. Ao integrar essa prática no nosso dia a dia, nos tornamos pessoas mais fortes, mais resilientes e mais alinhadas com nossos valores e objetivos. Com a prática regular da reflexão diária, podemos alcançar um nível mais elevado de clareza mental e emocional, que nos guia a fazer escolhas mais alinhadas com nossos princípios. Esse é um processo que nunca se esgota, pois sempre há espaço para aprender, crescer e melhorar. Assim, ao final de cada dia,
Ao olhar para trás e avaliar nossas ações, podemos ver um caminho claro para nossa evolução constante. A reflexão nos dá as ferramentas para ser melhores a cada novo dia, guiando-nos em direção a uma vida mais plena e equilibrada. Meditar sobre a morte não deve ser visto como um conceito sombrio ou macabro, mas como um lembrete poderoso e libertador da nossa finitude. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, sugerem que refletir sobre a morte de forma tranquila e aceitante nos ajuda a dar maior significado à nossa existência. Ao invés de temer o fim da vida, devemos abraçar essa realidade como uma força que nos impulsiona a viver de maneira mais plena e consciente. A morte é algo que todos inevitavelmente enfrentaremos, e ao reconhecê-la, passamos a entender a preciosidade do tempo e da vida que temos. Esse pensamento nos ajuda a direcionar nossas energias para o que realmente importa, nos desafiando a viver com mais intensidade e propósito. Ao refletir sobre nossa própria mortalidade, somos lembrados de que o tempo é limitado e que não podemos desperdiçá-lo com coisas fúteis ou que não agregam valor à nossa jornada. A morte nos dá uma perspectiva sobre a vida, um contraste que nos ajuda a dar peso às nossas escolhas e ações. Quando nos damos conta de que cada momento é único e irrepetível, passamos a viver com mais presença e gratidão. A vida não é algo que devemos dar por garantido, mas algo que devemos aproveitar enquanto podemos. Meditar sobre a morte nos ensina a viver com urgência e, ao mesmo tempo, com calma. Urgência no sentido de priorizar o que realmente importa, como relacionamentos, crescimento pessoal e a busca por um propósito, e calma para não desperdiçar tempo com preocupações vazias ou medo do futuro. Esse hábito de refletir sobre a morte não deve ser visto com tristeza ou ansiedade, mas com a serenidade de quem sabe que o fim é uma parte natural da existência. Ao aceitá-lo, ganhamos a liberdade de viver mais autenticamente, sem nos prender a medos irracionais ou a busca incessante por segurança. A reflexão sobre a morte também nos ajuda a cultivar o desapego, pois entendemos que nada é eterno, nem as coisas boas nem as dificuldades. Ao reconhecermos que tudo é transitório, aprendemos a valorizar o momento presente e a buscar uma vida cheia de significado, ao invés de acumular bens materiais ou perseguir a aprovação externa. Meditar sobre a morte, portanto, não é um convite à tristeza, mas à liberdade e à clareza. Quando aceitamos nossa mortalidade, nos tornamos mais conscientes das nossas escolhas, mais focados no que realmente importa e mais gratos por cada dia que temos. Esse exercício de reflexão nos permite viver com uma nova perspectiva, onde o medo do fim desaparece e dá lugar ao desejo de viver com propósito, autenticidade e plenitude. Como Marco Aurélio nos lembrou, a morte sorri para todos nós. A única coisa que podemos fazer é sorrir de volta. Ao meditar sobre a morte, não estamos nos rendendo a ela, mas nos preparando para viver com mais coragem e sabedoria até o fim. Viver com simplicidade não é apenas uma questão de consumir menos ou se desfazer de bens materiais. É uma filosofia que nos ensina a focar no que realmente importa. Na sociedade atual, somos constantemente bombardeados por um número infinito de escolhas e expectativas, produtos, posses, redes sociais, padrões de sucesso. O estoicismo, no entanto, nos desafia a questionar essa corrida incessante e a voltar ao essencial. A mensagem é clara: menos é mais. Ao simplificarmos nossas vidas, ganhamos liberdade. Liberdade para viver de maneira mais autêntica e focada, sem as distrações e o peso das posses e do excesso de escolhas. Quando nos desapegamos do que não é essencial, nossa energia e atenção se voltam para o que realmente agrega valor à nossa vida, como relações significativas, crescimento pessoal e experiências enriquecedoras. Viver com simplicidade é entender que não precisamos de mais coisas para sermos felizes ou bem-sucedidos. O verdadeiro valor está em experiências que nos transformam, em momentos que nos ensinam, e em sabedoria que nos permite fazer escolhas mais acertadas. No fundo, a acumulação de objetos materiais, embora ofereça uma sensação momentânea de satisfação, nunca vai nos proporcionar a verdadeira paz que vem do desapego e da clareza. Como os estoicos dizem, a verdadeira riqueza está na mente, não no acúmulo de bens. Viver com menos significa também abrir espaço para o que realmente importa, o cultivo de uma vida mais plena e com propósito. A simplicidade nos permite ter mais controle sobre nossa vida, porque ao reduzir o número de decisões e distrações, aumentamos nossa capacidade de focar nas coisas que realmente merecem nossa atenção. Isso não significa viver de maneira austera ou sem prazer, mas sim com discernimento, sabendo distinguir entre o que realmente adiciona valor à nossa vida e o que é apenas uma sobrecarga desnecessária. O estoicismo nos ensina a cultivar uma mentalidade de abundância interna, onde nossa felicidade não depende do que possuímos, mas de como usamos o que temos de forma sábia e consciente. Quando escolhemos viver com simplicidade, estamos escolhendo a liberdade de não ser escravizados por coisas ou pelo status.
Estamos decidindo viver de acordo com nossos valores, e não com as expectativas externas. Somos mais capazes de apreciar o que realmente faz diferença em nossas vidas, seja um bom livro, uma conversa profunda ou um simples momento de paz interior. Como os filósofos estoicos afirmam, a verdadeira felicidade vem de uma vida bem vivida, e não de um número de posses. Ao abandonar o excesso, nos aproximamos de uma vida mais rica, mais leve e mais verdadeira. O desapego é uma das virtudes centrais do estoicismo, e sua prática nos permite viver de forma mais leve e equilibrada. Vivemos em uma sociedade que valoriza o acúmulo de bens materiais, de status, de reconhecimento, como se fossem fontes de segurança e felicidade. No entanto, essa busca constante por posse e validação externa é uma armadilha que nos prende a uma falsa ideia de controle. O estoicismo nos ensina que tudo o que possuímos, seja uma coisa material, um título ou a admiração dos outros, é transitório. Como Sêneca sabiamente afirmou, nada é nosso, apenas estamos cuidando. O que temos hoje pode não estar mais conosco amanhã, e essa incerteza não deve ser uma fonte de sofrimento, mas de libertação. Praticar o desapego significa reconhecer que o verdadeiro valor de nossas vidas não está nas coisas que possuímos, mas na nossa capacidade de lidar com o que acontece ao nosso redor de maneira serena. Ao nos desapegarmos do medo de perder o que temos, ganhamos liberdade para apreciar o que realmente importa e para viver com mais autenticidade. O desapego não é, portanto, uma rejeição do mundo material, mas uma compreensão de que, ao nos apegarmos demais ao que é efêmero, colocamos nossa paz interior em risco. Quando estamos demasiado focados em manter ou adquirir mais, corremos o risco de perder o que realmente importa: nossa tranquilidade, nosso propósito e a capacidade de viver no presente. O desapego também nos torna mais resilientes. Ao não sermos dominados pelo medo da perda, podemos enfrentar os altos e baixos da vida com maior coragem. O sofrimento que vem da perda de algo que amamos, seja uma pessoa, uma posição ou um bem material, é natural, mas ao praticarmos o desapego, conseguimos lidar com ele de forma mais saudável, sem deixar que nos defina. Como o próprio Marco Aurélio sugeriu, devemos nos lembrar que as coisas não nos afetam, mas nossa maneira de vê-las. O desapego não significa ser indiferente, mas desenvolver a habilidade de manter nossa paz, independentemente das circunstâncias externas. Esse processo de desapego também envolve a compreensão de que não somos donos das coisas, mas meros cuidadores temporários. Ao abraçar essa visão, começamos a ver as posses como instrumentos que servem à nossa jornada, não como algo que define nossa identidade. A verdadeira liberdade vem da capacidade de ser grato pelo que temos, sem a necessidade de possuí-los eternamente. Quando nos desapegamos, nos tornamos mais conectados ao que é realmente importante, nossas relações, nossos valores, e a paz interior que vem de saber que, por mais que as circunstâncias mudem, nossa essência permanece inabalável. O desapego, portanto, não é uma perda, mas uma conquista. Ele nos liberta da escravidão das posses e nos permite viver com maior leveza e clareza. O estoicismo nos lembra constantemente da importância de viver no presente, de focar no agora, pois é somente nele que temos o poder de agir e de moldar nossas vidas. O passado já passou, e por mais que possamos aprender com ele, não podemos mudá-lo. O futuro é uma incógnita, cheio de incertezas e que muitas vezes só existe em nossa mente, alimentado por medos e expectativas. Portanto, o único momento real é o presente. Quando conseguimos focar nesse momento, sem nos perder em arrependimentos ou ansiedades, encontramos a verdadeira paz. O presente é o único lugar onde podemos realmente viver, e os estoicos nos ensinam a valorizar essa experiência. A ansiedade, que muitas vezes nos tira a paz, é fruto da nossa incapacidade de viver no presente. Passamos tanto tempo nos preocupando com o que pode acontecer amanhã ou lamentando o que aconteceu ontem, que esquecemos de viver o agora. Como Sêneca dizia, a felicidade não está no que fazemos, mas na forma como fazemos. Ao aceitar que o que podemos controlar é o momento presente e que o futuro é incerto, podemos liberar nossa mente dos pesos da preocupação e do arrependimento. Ao focar no agora, somos capazes de agir de forma mais clara, com mais propósito, sem a distração de expectativas irreais. Viver no presente não significa ignorar os planejamentos para o futuro, mas significa agir com a consciência de que o único momento que podemos realmente influenciar é o agora. O estoicismo nos ensina a dar nossa total atenção ao que estamos fazendo no presente, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas pequenas tarefas cotidianas. Quando estamos totalmente imersos no momento, conseguimos realizar com mais qualidade e saborear mais as pequenas coisas da vida. Essa prática de mindfulness, de estar atento e presente, nos ajuda a encontrar contentamento, pois nos impede de perder a energia com o que não podemos controlar.
Viver no presente também nos liberta do peso da comparação. Quando estamos absortos no agora, não temos tempo para pensar no que os outros estão fazendo ou no que poderíamos ter feito se tivéssemos tomado outras decisões no passado. A verdadeira liberdade vem de libertar a mente dessas distrações e focar no que podemos fazer agora, com as circunstâncias e os recursos que temos. Esse estado de presença é onde encontramos a serenidade que tanto buscamos. Ao aceitar o presente como ele é, podemos deixar de lado as ansiedades e reconhecer que a paz interior vem da aceitação do momento, sem necessidade de correr atrás de algo que ainda não existe ou que já se foi. Assim, viver no presente é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Ele nos permite apreciar a vida com mais profundidade, reduzir o estresse e a ansiedade e viver de forma mais alinhada com nossos valores. O estoicismo, com sua prática de estar plenamente presente e consciente, nos mostra que a verdadeira felicidade não está nas expectativas de um futuro distante, mas na capacidade de viver o que está diante de nós agora. Esses 10 hábitos estoicos não são apenas ideias abstratas, mas práticas diárias que podem, de fato, transformar a sua vida. Eles nos convidam a buscar força interior, a viver com mais simplicidade e a enfrentar o que vem pela frente com coragem e gratidão. Agora, a pergunta é: você está pronto para começar? Lembre-se, a verdadeira força vem de dentro, e com esses hábitos, você estará cada vez mais preparado para uma vida mais plena e significativa.